explicar para vocês por que eu estou começando a ficar preocupado com essa stablecoin, tá? Eu também tinha o USDC, né? A maior parte do que eu tenho stablecoin está em USDT, que é o Tether, e eu tinha parte em USDC, mas mudei isso, transferi tudo para o USDT. E por que eu fiz isso? Tá? Isso não é uma recomendação, vocês façam o que você quiser, mas as minhas pesquisas aqui começam a ligar um alerta com relação ao USDC. Tá? Estou falando de maio de 2021. Parceria entre FTX e Circle, que é a dona da USDC, visa melhorar o suporte à stablecoin USDC. Então, existia já uma parceria entre a FTX, que quebrou recentemente, era um golpe, com a Circle, a USDC, tá? Até aí tudo bem, maio de 2021, e aí sai essa matéria aqui na Bloomberg. A gente está falando agora de agosto de 2021. Coinbase, vou traduzir aqui, vou botar o tradutor automático do Google aqui só para dar uma ideia para vocês, tá? Do que eu estou falando aqui, começa a me preocupar. Coinbase prometeu o backup de todo o dinheiro do token, ele está falando do USDC, e isso não é verdade. Alguns ativos da segunda maior moeda estável carregam risco de inadimplência. Então a Coinbase falava para os usuários que eles podiam resgatar o USDC por dólar, né? 1 para 1, sem risco algum. E aí a Bloomberg percebeu que isso não era verdade, né? Que não é 100% certo isso. Existe um risco de você ter uma inadimplência ao estar em um USDC. E após isso acontecer, a gente notou uma alteração no site da Coinbase. Notem que aqui, antes, né, na explicação do que era a USDC, eles botavam aqui, ó, backed by US dollars, ou seja, existe um lastro em dólar. Então, para cada USDC, existiria lá um dólar, exatamente um dólar, né, físico lá nas reservas da Circle para te pagar. E depois disso começar a acontecer, a gente vê que o site muda sem eles falarem nada, sem comentarem nada, eles mudam para Backed by Fully Reserved Assets, ou seja, ao contrário de ter uma reserva 100% em dólar, é uma reserva de ativos. Isso é uma coisa meio vaga, você não sabe exatamente que tipo de ativos são esses, né, que estariam ali ligados ao dólar, isso aumenta o seu risco, mas a USDC fez isso na calada da noite, né? A Circle fez isso na calada da noite, não informando ninguém sobre essa alteração. Isso já levanta suspeitas. Na sequência, a gente viu essa matéria em outubro de 2021, que a SEC intimou a criadora do USDC, portanto, a Circle. E aqui vocês vão ver na matéria a explicação de que a intimação chegou logo depois que a empresa lançou seu produto de rendimento, a Circle Yield, ou seja, era um produto ali para te dar rendimento com criptomoedas. A gente sabe que isso está problemático no mercado e aí a SEC foi para cima deles. As stablecoins parecem ser um alvo para os reguladores, muitos dos quais, como o Tesouro dos Estados Unidos, já começam a trabalhar em novas normas para o setor. Isso também é um problema com relação à Circle, a USDC, que é sediada nos Estados Unidos. Ao contrário de suas concorrentes, como por exemplo a USDT, que está em países aí que não estão sob escrutínio dos Estados Unidos, né, conseguem driblar mais facilmente regulamentações americanas, a USDC precisa seguir à risca a regulamentação dos Estados Unidos, as regras dos Estados Unidos. Mais à frente vocês vão observar que tipo de problema isso gera. Então, outro risco aqui que apareceu, né? Ou seja, a SEC intimando a USDC depois desse tipo de coisa aparecendo, rendimento com cripto, já falou de FTX, que também estava ligado a isso, enfim, vocês vão começar a amarrar as coisas mais para frente. E aí você pega o documento da SEC aqui nos Estados Unidos e também tem algumas coisas que me preocuparam, né, nesse documento que saiu nessa época aí da matéria, né? Então, por exemplo, nesta parte aqui que fala sobre concentração de risco de crédito, eles falam que a USDC, a Circle, eles possuem ali concentração de depósito de clientes, né, dinheiro de clientes em diversos bancos de menor porte e são depósitos que não possuem seguro, uninsured, que eles estão colocando aqui. Então, também representa um risco você ter seu dinheiro concentrado em alguns bancos menores e não segurado, um valor não segurado. Portanto, isso também acaba agregando mais ao risco do USDC. E aí, mais à frente, a gente vê aqui essa postagem no Twitter, eu estou falando de junho de 2022, e esse Twitter é do Gerald Davidson, e ele falou o seguinte:
O esquema USDC da Circle está à beira do colapso. Se você ler os registros, fica claro que eles estão perdendo dinheiro constantemente, mas há algo mais sujo acontecendo por baixo. Eles correm grande risco de inadimplência nas reservas do USDC. Ele faz uma postagem aqui explicando qual seria esse esquema, mas o interessante da postagem aqui, além do fato de ele mostrar que a USDC estaria comprando clientes por meio desses juros que eles pagam, né? Ou seja, do rendimento que eles dão com criptomoedas, ou seja, eles atraem você para o USDC te pagando mais do que o mercado e operam negativo devido a isso, por isso que eles precisariam, por exemplo, de aportes de empresas externas como a BlackRock e tudo mais, e que é um sistema ali que seria similar a uma pirâmide, né? Ou seja, eles dependem do dinheiro entrando de investidores para manter essa pirâmide, né? Pagando quem está ali pegando rendimento com criptomoedas e que isso uma hora iria quebrar. E lá em junho de 2022, olha só o que ele já estava falando aqui. O USDC é a moeda utilizada para empréstimos para empresas de alto risco. Ele estava falando aqui da Genesis, BlockFi, Celsius, Galaxy, Alameda, ligada à FTX, e Three Arrows Capital. Ou seja, todas as empresas que faliram recentemente. E como que essas empresas vão pagar esses empréstimos se elas faliram? Não vão pagar. Então, o rombo com relação ao SDC e a Circle, né, e a Coinbase fica enorme devido a essa dívida. Era isso que ele estava postando lá em junho, tá? Lá em junho de 2022. Estamos agora em dezembro, né? Então, o cara acabou acertando até na empresa que ainda não tinha quebrado, que era a FTX e a Alameda. O cara já tinha levantado isso e mais um motivo da minha preocupação. E aí, a gente entra aqui no próprio site da Circle, né, sobre a privacidade, a parte legal aqui, a parte jurídica, né, e eu mostrei para vocês aqui que eles realmente trocaram alguns termos, né? Ao invés de falar que eles possuem $1 para cada um USDC, você vê aqui, equivalente a $1 ou equivalente a um ativo denominado em dólares. Só para mostrar, reforçar para vocês que isso realmente está nos termos da própria Circle, né? da própria USDC. E aí, a gente viu em outubro agora de 2022, a Binance dando um passo atrás com relação ao USDC, mudando a cara do mercado de stablecoins, com conversão automática lá na plataforma da Binance de USDC para BUSD. A Binance meio que expulsou a USDC de sua plataforma. Pode ser uma jogada comercial, ou seja, reforçar o BUSD, a sua stablecoin própria, expulsando os concorrentes, mas ela não fez isso com a Tether. Ela expulsou o USDC e outros stablecoins menores, mas manteve a Tether. Então isso também me levanta uma suspeita de que talvez exista um risco um pouco maior com relação ao USDC. Isso tenha feito a Binance meio que tentar, né, se desvincular desse problema. Então o USDC sai fora da Binance e a gente vê ela tendo um foco no BUSD. E isso acabou gerando um problema para a própria USDC, como as matérias falaram, né? Circle estima prejuízo de $3 bilhões com conversão automática de USDC para BUSD, promovida pela Binance. Então isso gerou um dano financeiro para o USDC e para a Circle, e isso acaba aumentando o risco também de você utilizar essa stablecoin, já que ela depende dessa empresa estar bem financeiramente. E o resultado disso é que o valor de mercado do USDC cai abaixo de $50 bilhões pela primeira vez desde o colapso da Terra Luna. Matéria aqui de outubro desse ano, tá? Stablecoin foi atingida após a decisão da Binance, essa de converter automaticamente para BUSD, bem como após a Circle congelar endereços associados ao mixer Tornado Cash. E aqui entramos num próximo risco. Se já não fosse suficiente, entramos em mais esse risco. Bom, para quem não lembra, a gente tinha um mixer, né? Uma ferramenta que mistura moedas de pessoas diferentes para gerar privacidade, anonimato, né? Dificultar fiscalização. E o governo americano chegou para o SDC, chegou para a Circle e falou, olha só, eu quero que você congele o SDC de quem utilizou esse mixer Tornado Cash. E óbvio que isso é um absurdo, né? Ou seja, você tem o teu dinheiro, o seu USDC, e de repente o dinheiro não vai ser mais seu, porque a dona da USDC resolveu congelar os seus ativos. E como eu falei para vocês, a USDC
é americana, está nos Estados Unidos, portanto ela segue as ordens do governo americano. E o que ela fez? Ela congelou. Isso mesmo, ela foi lá e congelou os recursos de pessoas que passaram pelo Mixer Tornado Cash. Bom, a gente vai ver essas matérias aqui da época, né? Aqui, ó, agosto de 2022. A Circle dizendo que o congelamento das carteiras foi contra as suas crenças e uma internet aberta. Mas ela fez, né? Em conformidade com os requisitos regulamentares, a Circle teve que ativar uma função de lista negra, blacklist, para congelar as contas na lista negra. Por implicação, todos os fundos USDC mantidos nas carteiras não podem ser transferidos na cadeia indefinidamente, na blockchain, né? Ou seja, você não pode mais ter acesso aos seus recursos. Você perdeu o seu dinheiro devido a uma canetada do governo americano. Ela estar sediada nos Estados Unidos também é um risco muito alto. A gente sabe que o governo americano, apesar de não ser inimigo das criptomoedas, ele também não é amigo, digamos assim, né? Então a gente sabe que o governo americano tem interesse em lançar muito em breve um dólar digital. E na hora que isso acontecer, o que será que o governo vai fazer com stablecoins que ele tem controle, como por exemplo a USDC? Você estaria disposto a correr esse risco com seu dinheiro, ter sua conta, né, sua USDC bloqueada na blockchain e você não poder mais movimentar? Eu não. E por isso que eu deixei de utilizar a USDC. E a mesma coisa aconteceu com outros projetos e outras stablecoins, como por exemplo a DAI, que é uma stablecoin que utiliza vários ativos digitais do mercado, né? DAI quer se desfazer do USDC após Circle congelar fundos ligados ao Tornado Cash. Então, quer dizer, a DAI percebeu o risco de estar com o USDC, assim como eu estou percebendo, né? E fez isso ainda em agosto de 2022, ou pelo menos propôs, né? Eu não sei se hoje a DAI está com o USDC ou não, mas na época isso estava em voga ali, né? Eles estavam pensando em fazer isso. E por fim, sai agora, dia 6 de dezembro de 2022, que a Circle, a dona da USDC, desiste da oferta pública. Ou seja, ela ia abrir capital na Bolsa de Valores e desistiu de fazer isso, né? Isso pode estar ligado a um problema financeiro, algum problema com o Estado, com o governo, né? Porque essa era a intenção da Circle desde, se não me engano, 2020. E agora, em dezembro de 2022, eles desistem dessa oferta pública no momento que a gente vê notícias aí negativas com relação à saúde financeira da empresa por trás da USDC. E aí o CEO da Circle, que é o Jeremy Allaire, ele disse que eles não conseguiram completar prontamente todos os requisitos e qualificações estabelecidas pela Comissão de Valor Mobiliário dos Estados Unidos, a SEC, para sua abertura de capital. Então, querendo ou não, isso também acaba sendo um risco maior com relação ao USDC, na minha visão, e é por isso que eu estou desistindo dela. E por que eu não faço a mesma coisa com relação ao USDT? Será que não tem o mesmo risco? E apesar de várias coisas que a gente já escutou no mercado, né, tem pontos positivos com relação a Tether. Eu já viajei para fora, algumas cidades estão adotando criptomoedas devido justamente à participação da USDT, do time da Tether, né, que está fazendo a implementação, está envolvido com El Salvador, inclusive tem ligação com essa camisa aqui, né? Está envolvido também lá em Lugano, na Suíça, onde eu estive presente para ver a adoção. Então a Tether ela está focada em ajudar na prática as criptomoedas a serem adotadas e outros fatores como, por exemplo, essa matéria aqui da Exame, né? De que época que é isso aqui? Agosto de 2022. Olha só, Tether não vai congelar carteiras cripto de Tornado Cash sem instruções legais e critica a concorrente, criticou a USDC, que congelou, como vocês viram, né? Quem usou o Mixer Tornado Cash. Então a Tether, ao contrário da USDC, não gostou dessa ideia, né? E ela não está sediada nos Estados Unidos, então ela simplesmente falou, não vamos congelar. E a criptomoedas não tem nada a ver com isso, né? Você congelar recurso de quem utiliza. Então, esse tipo de posicionamento diferente, né, de não ser favorável a regulamentações, como a USDC, como o time da Circle e não estar sediado nos Estados Unidos, e ser favorável à adoção na prática de criptomoedas, me faz confiar muito mais na USDT, na Tether, do que na USDC. Então, nesse momento, eu estou migrando 100% para a USDT. Isso também é um risco, tá? Você está concentrando tudo
tudo, numa stablecoin também é um risco, mas nesse momento de mercado meio conturbado, eu entendo ser um risco menor do que estar dividindo em projetos aí que não estão com uma segurança muito legal, né? Envolvimento com a FTX, envolvimento com várias empresas que quebraram, que não vão pagar esse empréstimo, problemas com o governo americano, restrições, congelamento de fundos de quem estava utilizando o SDC, enfim. Eu quero estar fora disso e é por isso que eu estou fazendo isso. E talvez a Binance, como vocês viram no início desse vídeo, né? A Binance esteja com esses problemas com o USDC, deixando de ter o USDC, transferindo o USDC para BUSD, travando saques e tal, justamente por esse tipo de problema que não está sendo divulgado ainda, mas eu não quero pagar para ver, né? Nesse mercado, se tem um pouquinho de fumaça, sai fora, não espera aparecer o fogo, porque aí já é tarde demais.